Obrigada, pastora Silvana, pelo carinho. Obrigada, pastora. Resposta de oração, porque eu amo essa igreja e para mim falar da palavra do Senhor é um desafio grande. E quando o avião pousou, o Senhor me disse algo e eu pedi. O Senhor me deu autoridade para ministrar isso para a tua igreja. E então eu creio que eu trago para essa igreja uma palavra do Senhor, e eu creio que a tua vida será uma nova história a partir de hoje. Eu estou tremendo, mas não vejo a hora de entregar tudo que o Senhor... A pastora Silvana foi ministrar na conferência o ano passado e esse ano também. E lá na nossa igreja, nós temos, em cima ali do altar, na parte da frente assim, uma placa escrito, pregue a palavra. E todo mundo que subia no altar para ministrar, gente, tremia, inclusive eu, vamos que nós vamos vencer. E você vai contar o seu testemunho? Não deu? E esse ano, novamente, a pastora Silvana vai estar na nossa igreja, porque ela faz parte da Nazareno. Ela faz parte da Nazareno, faz parte do Ministério de Mulheres da nossa igreja, porque ela foi usada pelo Senhor para levantar uma pessoa que achava que não tinha sonhos, que não tinha propósito, que era esquecida. E ela foi esse anjo que o Senhor usou. Então, minha eterna gratidão, respeito pelo seu ministério, por quem você é. E você é uma serva de Deus, eu já disse isso ano passado. E eu repito e digo, você é um exemplo de serva de Deus para a minha vida. E como eu sei que já soltou ali o cronômetro e eu tenho aqui para entregar, vamos lá. Abra comigo a Bíblia no capítulo 10, versículo 42 de Marcos. Marcos, capítulo 10, versículo 42. Todas acharam? É porque eu só estou vendo aqui o cronômetro. Mas vamos lá. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar vida em resgate por muitos. Amém. Senhor, nós te agradecemos por esta conferência, te agradecemos pela tua bondade, te agradecemos pela tua presença neste lugar, porque onde o Senhor passa, tudo se transforma, onde o Senhor passa, há milagres, há restauração, há transformação. E hoje o que nós queremos viver é isso, Senhor. Há mulheres aqui que chegaram cansadas, desanimadas, Senhor, mas hoje elas precisam de um toque especial do Senhor. Senhor, que o Senhor esteja tocando a vida das tuas filhas, que o Senhor esteja tocando o coração, tocando a mente, preparando para receber tudo aquilo que o Senhor preparou. Toda a investida de Satanás, Senhor, nós destruímos, quebramos, no poder do teu nome, Jesus. E o Senhor é o Senhor desta casa, o Senhor tem liberdade de agir. Usa a minha vida como instrumento da tua vontade, que não seja mais eu, mas é que seja o Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Bom, eu achei bonito a Jay dizendo que o tema da mensagem dela. Então eu falei assim, bom, eu não posso ficar para trás, eu também tenho que arrumar um tema. E o meu tema é, quando o propósito é maior do que a posição. Porque neste momento aqui,
é um momento em que os discípulos de Jesus estavam pedindo por uma posição. E Jesus os confronta dizendo que não, que no reino do Senhor é diferente. E o que eu quero dizer é que entre o reino do Senhor e uma sociedade, um mundo em que nós vivemos, é diferente. É diferente porque o líder na sociedade é aquele que manda, é aquele quem tem autoridade para dizer o que quer, é aquele que pode ferir quem ele quiser, é aquele que fala e ele é o líder e ponto final. Só que no reino de Deus, o líder é aquele que está disposto a servir. O líder é aquele que está disposto a te amar. O líder é aquele que está disposto a te colocar no seu colo e ajudar você a um processo de cura, de curar as suas feridas, de curar as suas dores, de abrir os teus olhos e te mostrar, existe algo novo te esperando num futuro que o Senhor prepara. Então, quando eu estava estudando sobre essa palavra, uma frase veio muito forte e eu anotei aqui. Eu não fui chamada. Eu não fui chamada para estar perto de Jesus. Fui chamada para viver com Jesus. Estar perto de Jesus e viver com Jesus são duas coisas diferentes. Estar perto de Jesus é como se você estivesse perto de qualquer autoridade, de qualquer pessoa, mas você pode não usufruir do que Ele tem para você. Porque Jesus, Ele é aquele que te cura quando você quer. Jesus, Ele é aquele que entra na tua casa quando você quer. Jesus é aquele que entra na sua história e se transforma como Salvador da tua vida quando você abre a porta do seu coração. Então eu aprendi neste texto de que servir, eu não quero estar ao lado de Jesus, mas eu quero que Ele seja o Senhor da minha vida. Eu quero caminhar com Ele, eu quero que Ele seja o Senhor da minha história. E ser servo, eu entendo que não é apenas o servir. O servir na igreja, ele é lindo, ele é maravilhoso, mas o ser servo aqui, em que o Senhor nos mostra hoje, é o seguinte: ser servo, caminhar com Jesus, é você abrir mão das suas vontades, é você abrir mão dos teus sonhos, é você abrir mão dos seus prazeres, porque você sabe que o prazer dele, que o sonho dele, que o que ele tem para você é muito melhor do que você imagina. Então ser servo é você acreditar, é acreditar no seu Senhor, é saber quem você é para Ele, é você ter uma identidade a qual ninguém pode roubar, dor nenhuma pode roubar a identidade que Ele colocou em você. E ser servo é viver sobre renúncias. E renúncias, elas não são fáceis. Renúncia é você renunciar o seu eu, é você renunciar a sua carne, é você renunciar a sua vontade. Só que eu tenho entendido que o propósito, ele é muito maior do que a posição. Nós queremos atingir posições, nós queremos nos assentar em mesas, nós queremos tantas coisas, mas quando o Senhor está dizendo, o meu propósito para a sua vida é muito maior do que a sua posição. Porque se você olhar para a história de Jesus, o propósito de Jesus era muito maior. O propósito de Jesus era maior, porque o propósito de Jesus foi para que Ele viesse e sofresse todas as suas dores, fosse crucificado, para que eu e você fôssemos livres de todo o pecado, e para que no terceiro dia Ele ressuscitasse e vencesse a morte. O propósito de Jesus é muito maior. O propósito de Jesus foi a salvação. Este foi o propósito. E eu quero que você entenda essa noite que cada uma das mulheres aqui hoje, cada uma de você, carrega um propósito. O propósito de Deus para você é muito maior do que a posição que você deseja. E o sonho que Deus tem para a sua vida é muito maior do que o que você sonha. E quando essa frase, ela veio, não fui chamada apenas para estar perto de Jesus, mas fui chamada para viver com Jesus. Enquanto eu orava na madrugada no meu quarto, batia com o que o Senhor tinha me dito dentro daquele avião. E o Senhor, de repente, me fez ir até a história de José. Porque José, ele passou
pelas dores da rejeição, ele foi rejeitado pelos seus irmãos. Ele foi lançado numa cisterna pelos seus irmãos. Ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Foi de dentro da casa. Foi de dentro da casa. A dor nasceu de dentro da casa. A dor nasceu de dentro de quem estava próximo. A decepção surgiu de quem estava próximo. E José foi. Mas só que em todo momento da história de José, há uma frase que marca. Mas Deus era com José. Deus era com José. E você vê que em todo momento ele encontra o favor. Ele foi como trabalhar na casa de Potifar. E a casa de Potifar começou a prosperar por causa de José. E de repente ele é acusado e lançado a uma prisão, acusado injustamente por algo que ele não fez, mas ele foi lançado a uma prisão. E dentro daquele lugar, o versículo diz: mas Deus era com José. Você ser servo é você entender de que a vida sua não está livre de dores, não está livre de sofrimentos, mas o fato de você sofrer, o fato de você ser rejeitado, o fato de você ser injustamente aprisionado, acusado, não te faz estar livre da presença do Senhor. A presença do Senhor é com você. A presença do Senhor é com aquele que deseja dizer: Senhor, eis-me aqui, sou tua serva. Porque quando o Senhor prepara alguém para viver algo, não pense você que esse processo da preparação, a forja, ela é agradável, ela é dolorida, ela é solidão. É você estar longe de pessoas. É você de repente não ser convidado para sentar à mesa. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você pode não ter sido convidado para sentar em algumas mesas, mas existe uma mesa, que o seu lugar, se você se permanecer como servo, está o seu nome. Tira os teus olhos da onde você não foi aceito, e começa a colocar os teus olhos aonde você foi aceito, aonde você é aceita, aonde você tem valor, aonde você foi comprada, aonde você foi curada, aonde você foi restaurada, aonde você foi salva, aonde você será transformada. Tira os teus olhos do preparo, mas eleva os teus olhos, porque há um propósito maior. Há um sonho maior. Quem diria, que homem algum diria, que José estava sendo preparado para o cargo que ele ia assumir? É aquilo, nós olhamos com o desejo de ser o governador do Egito, a posição de governador do Egito. Mas ninguém queria passar pelo preparo de ser o governador do Egito. O problema é que no meio do preparo, nós desistimos. No momento em que nós estamos sendo forjados, queremos parar, queremos desistir, queremos pedir: para esse ônibus que eu quero descer, para essa história. E aí parece que vem mais uma e faz assim: agora eu vou apertar mais. E você diz: o que está acontecendo? O que está acontecendo? Mas deixa eu te dizer uma coisa: se você não parar, se você não desistir, você chegará à posição. É o Senhor tratando, é o Senhor preparando, é o Senhor, é você e o Senhor, é você e o Senhor.
Deixa eu contar um pouco da minha história para você. Eu sou advogada. Eu fui preparada. Eu fui sonhada pelos meus pais para ser uma advogada. Me formei, advoguei, e era impressionante. Aonde eu punha minha mão num processo, era difícil de perder. E aquilo foi crescendo, meu irmão advogado também, crescendo naquela sociedade, começamos nós dois, e aquilo foi crescendo, crescendo, crescendo. E eu cheguei a um ponto em que eu ficava mais fora de casa do que dentro da minha casa. Eu comecei a perder apresentações de escola, porque eu estava em audiência, eu estava em reuniões. E um dia o Senhor me disse assim: os teus filhos são tesouros que eu confiei nas tuas mãos. Como que você tem tratado o tesouro do Senhor? E eu comecei a querer comprar. A mamãe vai trabalhar para comprar uma bicicleta. A mamãe vai trabalhar para comprar uma boneca. Mas o que uma criança mais precisava era da atenção, do amor. E isso ninguém compra. E o Senhor começou a me... Chegou a hora de você entregar. Um dia eu estava no escritório desmontando um computador e o Senhor me disse assim: vai chegar a hora que você vai desmontar tudo isso. Desmontar só se for para um lugar maior. Não, vai ser um dia que você vai entregar. E eu comecei a entender que o Senhor pedia para que eu entregasse a minha carreira. Eu entreguei e eu fui obediente. Eu obedeci. Só que quando a gente obedece, não significa que vai ser lindo e maravilhoso. Obedecer não te isenta de dores. Obedecer não te isenta de processos. Não. E eu comecei a viver. De repente, eu me vi numa situação do seguinte, que eu estava na mesa diante do Senhor. E Ele me disse: me entrega o certo para viver o incerto. Ai, dói. Eu entregava, mas eu tentava pegar de novo. Eu entregava, mas eu tentava puxar de novo. Porque nós vivemos uma sociedade que a mulher tem valor, aquela que tem mais. A sociedade, ela tem valor pelo que você conquista, pelo que você tem. E de repente eu tinha para viver por algo que eu não tinha. Eu tinha para de repente viver de compaixão. Compaixão, você sabe o que é dentro da nossa igreja, lá em Campinas? É um ministério que chega um rapaz com uma Kombi, com uma caixa. E dentro dessa caixa tem os alimentos da semana. Eu vivi disso, de esperar segunda-feira. E eu via, você trocou o seu diploma por um pano de chão. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Há um propósito de Deus sobre a história, sobre a vida de qualquer pessoa. E eu aprendi que nem nada, nem ninguém, nem circunstâncias nenhuma, nem tempestade, nem potestade, nem vizinho, nem palavra maldita, nem nada pode roubar o propósito do Senhor sobre a vida de um filho.
Porque aos olhos do Senhor, Ele não me queria dentro de um escritório advogando, mas Ele queria eu enfrentando essas mulheres, algo desafiador, algo que não é a minha mão, mas é a total dependência dEle, para dizer do poder do nome dEle. E quando eu estava dentro do avião, aquele avião aterrissou, eu escutei como se fosse um barulho, uma explosão, e Ele dizendo: te trouxe aqui para dizer do poder do meu nome. Hoje não é qualquer pessoa que está dizendo aqui, é um instrumento de Deus. Há poder no nome de Jesus para mudar a tua história. Há poder no nome de Jesus quando você decidir ser realmente serva. Há poder no nome de Jesus para Ele transformar a sua história. E quando o Senhor me chamou, quando a pastora Silvana foi usada para me entregar uma palavra da direção de Deus no ministério, eu dizia: eu não quero mais, eu não quero. E quanto mais eu fugia, mais aquilo vinha. Quanto mais eu não queria sonhar, mais eu tinha sonhos. Quanto mais eu queria desistir, mais o Senhor me via e me falava que ia me levar em lugares e levar em lugares. Aí um dia eu estava em Recife, numa igreja. Uma igreja, tinham poucas pessoas. E quando eu terminei de ministrar, a pastora me disse assim: Ana, você tem ideia do que aconteceu neste lugar? Eu falei: não, pastora, eu estou completamente cega, eu não sei. E era assim, foi um mover do Senhor. E naquele momento que eu fechei a minha Bíblia, eu ouvi a voz de Deus: arrume as suas malas, porque eu te levarei para lugares que você nem imagina para falar do poder do meu nome. Há mulheres aqui que já ouviram muitas coisas do Senhor. Já ouviram do que o Senhor faria na sua vida. Há mulheres aqui que ouviram várias vezes do que eu vou fazer. Eu ouvi essa palavra, mas no meu momento, quando eu via quem eu era, eu dizia, eu pensava comigo: não pode acontecer, eu sei quem eu sou. Isso não vai acontecer, isso... Mas era aquela voz, eu sabia que era aquela voz. Eu sabia que era Deus que tinha falado comigo. E eu ficava naquela dúvida. Porque às vezes é muito fácil a gente falar. Sabe, quando eu ministro, eu gosto de ser verdadeira. É fácil você dizer assim: Jesus vai fazer. É fácil você dizer que você tem uma palavra. É fácil. Mas quando você chega no seu dia a dia, você olha e não olha saída para lugar nenhum. E você olha e fala assim: o cenário é pior do que eu estou imaginando. É tanto não, é tanta porta fechada, é tanta coisa contrária. Ah, mas eu tenho uma palavra. Ah, eu tenho uma palavra. E eu comecei a aprender. Eu tenho uma palavra. Eu tenho. Você pode esquecer das promessas de Deus. Você pode se esquecer do que o Senhor te disse. Mas o Senhor não se esquece. E quando Ele diz, Ele cumpre. E Ele disse para mim que faria isso. Este ano, eu ganhei 2 malas de aniversário. Eu não tive coragem, eu vou ser sincera, eu sou verdadeira. Eu não cheguei na minha casa e peguei a mala, fiz a mala. Não. Confesso para você que no começo me faltou coragem. Mas eu olhava aquela mala e eu lembrava a cena. Eu olhava aquela mala e lembrava a cena. Aí chega no meu aniversário, de presente 2 malas. Eu falei: não. Não. E aí eu senti o Senhor me dizendo: você não teve coragem. Mas aqui está a mala. E eu comecei, e viaja 1, viaja 2, viaja 3.
Aí teve uma vez que eu recebi ainda assim no telefone. Ah, você mudou o status, foi para Unique Diamante. Eu falei, oxe, mas nem diamante eu sou, como é que eu vou ser Unique? Aí eu perguntei para meu marido, eu recebi um negócio desse aqui. Ele falou assim para mim, olha, nem entra que deve ser golpe. Vê pelo aplicativo. Fui lá no aplicativo, tinha mudado. Eu falei, muda o status da pessoa. 2 malas. Minha filha, se você não acreditar agora. Aí estou eu lá, nos Estados Unidos. O senhor assim para mim, arruma a tua mala, deixa a tua mala pronta. Aí eu falei, vou montar uma mala, uma necessaire com miniatura, para deixar só dentro dessa mala. E eu comecei a montar, com tudo que eu precisava. E fui pegando, e fui montando. E levei para casa, e deixei essa mala. Essa semana. Segunda-feira, eu embarquei para Curitiba. Cheguei quinta-feira, 5 horas da tarde. Foi tempo de eu desarrumar a mala. Arrumar a mala. 7h30, já estava na estrada, a caminho do aeroporto, para chegar aqui no Rio. E eu estou te dizendo isso porque é uma palavra de Deus liberada sobre cada uma dessas mulheres, sobre algo que o Senhor faria. Quando José estava na prisão, naquele lugar de solidão, de escuridão, o favor do Senhor era com ele ali também, porque até o administrador confiou a José. E José ainda passa por um momento em que ele pede para avisarem, puxa, fala que eu interpretei seu sonho, me ajuda. Há momentos da sua história que você não terá ajuda de ninguém. De ninguém. Você sabe por quê? Que é para você ter a certeza de que quem fez você chegar onde você vai chegar não foi a mão de ninguém, mas foi a mão do Senhor. Foi a mão do Senhor. Então hoje, você precisa arriscar comigo. Vá comigo em Gênesis 45. Josué revela sua identidade. José revela sua identidade. José não conseguiu mais se conter. Havia muita gente na sala e ele disse aos seus assistentes, saiam todos daqui. Assim ficou a sós com seus irmãos e lhes revelou sua identidade. José se emocionou, começou a chorar. Chorou tão alto que os egípcios ouviram. E logo a notícia chegou ao palácio de Faraó. Sou eu, José, disse a seus irmãos. Meu pai está vivo. Mas meus irmãos ficaram espantados ao se dar conta de que o homem diante deles era José. E perderam a fala. Cheguei perto, disse José. Quando eles se aproximavam, José continuou, eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravos ao Egito. Agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus que me enviou adiante de vocês para lhe preservar a vida. A fome que assolava a terra há 2 anos continuará por mais 5. E não haverá plantio nem colheita. Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de sua família.
para salvar muitas vidas. Portanto, foi Deus quem me mandou para cá, e não vocês. E foi Ele quem me fez conselheiro de Faraó, administrador de todo o palácio do governo de todo o Egito. E quando essa madrugada eu estava no quarto e eu fui levada a esse versículo, o Senhor me disse, e aqui eu entrego a esta igreja: a tua história não acabou. Quando Deus faz Faraó sonhar, e lembram de José. José sai da prisão e vai se apresentar diante do rei. Há mulheres aqui que estão vivendo dentro de uma prisão, acorrentadas, sem força para viver o novo de Deus. Há mulheres aqui que se entregaram à depressão, a uma tristeza profunda, de que não há uma esperança para a tua vida. E você acreditou em todas essas palavras, de que seria o fim da sua história, que seria o fim dos seus sonhos, de que as promessas que o Senhor fez ao seu respeito não aconteceriam. Mas José ouviu uma voz dizendo que estava sendo chamado para se apresentar diante de Faraó. E ele trocou as suas vestes e fez a sua barba para se apresentar. E eu quero te dizer, hoje é o dia de você se apresentar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele em que nenhum conseguirá permanecer de pé, porque todo joelho se dobra diante da sua presença. Porque Ele é o único que pode mudar a sua história. Hoje há uma voz te chamando: saia dessa prisão, saia dessa masmorra, saia deste lugar de dor, saia dessa depressão, saia dessa tristeza, porque algo novo eu estou fazendo. Se apresente, porque eu estou te devolvendo a sua dignidade, eu estou trocando as suas vestes, eu estou fazendo algo novo. E a tua hora de dizer: eu sou aquela pessoa que você disse que não daria nada. Eu sou aquela pessoa que você disse, meu casamento estava acabado. Eu sou aquela pessoa que você disse, desista do seu filho. Eu sou aquela pessoa em que o médico disse que eu não poderia. Eu sou aquela pessoa. José saiu da prisão para contar quem ele era, quem era a sua identidade. E todas nós aqui temos uma identidade. E hoje é o dia: saia deste lugar, saia dessa prisão, saia dessa tristeza e se apresente diante do Rei. O propósito de Deus para a sua vida não está dentro da prisão, mas está fora. Está fora. Comece a olhar para o processo, não o que fizeram comigo, mas comece a olhar: Deus me fortaleceu, Deus me forjou. Hoje eu posso assumir posição, porque Ele me preparou. E José é tirado daquele lugar e levado para um lugar em que o sonho que Deus disse a ele, quando ele contou para os seus irmãos, aconteceu. Seus irmãos questionaram: mas nós vamos nos prostrar diante de você? Porque o sonho que Deus colocou no seu coração, Ele não colocou por acaso.
O sonho que Deus colocou no seu coração não foi para que você morresse dentro da prisão com Ele, mas para que você saísse e fosse para o lugar mais alto, para dizer: Ele fez na minha vida, a promessa se cumpriu, o sonho que Ele me deu, eu estou vivendo. Talvez você não tenha entendido nada do que aconteceu, e é assim que o Senhor trabalha, Ele não precisa te explicar nada. E deixa eu te dizer, o Senhor não está à procura de quem tem, mas Ele está à procura de quem tem um coração disposto a servir. E hoje o Senhor está te perguntando: você quer me servir? Você quer ser servo? Você quer caminhar comigo? Ou você quer estar ao meu lado? E caminhar com o Senhor, não importa o que aconteça, não importa se eu vá para o mais alto monte, a tua presença comigo está. Mas se eu tiver que passar pelo vale mais profundo da minha alma, o Senhor está comigo. E o que nós precisamos é a presença de Deus. Eu não preciso de coisas, mas eu preciso da presença de Deus. Eu preciso da presença de Deus, até para ministrar uma palavra dessa. Eu preciso da presença de Deus, para conseguir segurar um microfone. Eu preciso da presença de Deus, para tudo. Eu gostaria que você ficasse de pé. Como eu disse, o Senhor Jesus, Ele é gentil. Ele é gentil, Ele te dá escolhas. E hoje o Senhor está te dando uma escolha. Você quer ser servo? Você quer que eu faça tudo isso na sua vida? Porque a palavra do Senhor, ela é escrita para nos mostrar do que aconteceu. Porque é o mesmo Deus que transformou a história de José, é o mesmo Deus que está aqui. O problema somos nós que acreditamos que o Deus que fez a história de José, Ele ficou aqui. Mas o mesmo que teve poder, está aqui hoje. Eu lembro que teve um dia em que eu disse assim para o Senhor: Senhor, eu quero viver os teus sonhos. Eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero viver. Porque eu tenho aprendido que nós podemos assim sonhar, nós podemos assim desejar, mas quando você diz, eu quero isso, eu quero. Eu entendi que eu precisava dizer ao Senhor, eu quero viver, eu quero viver. Não, não é assim, se o Senhor cumprir, se o Senhor, não. Eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero viver os teus sonhos. Eu não quero mais viver os meus, eu quero viver os seus.
Eu quero renunciar às minhas vontades para viver a tua. E eu disse: Senhor, eu não tenho mais nada para renunciar. Eu já renunciei tudo. Renunciar nos faz entender que nós perdemos tudo. Eu renunciei à minha vontade. Eu renunciei à minha carreira. Eu não tenho mais nada para renunciar. E o Espírito Santo ministra ao meu coração aqui agora. Renunciar não é vergonha. Renunciar é recomeçar. E voltando, eu disse ao Senhor: Senhor, eu já renunciei tudo, eu não tenho mais nada para renunciar. E o Senhor me disse assim: renuncia o seu medo de acreditar no que eu posso fazer na sua vida. Hoje o Senhor Jesus está aqui. Hoje o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores te chama. Manda chamar ela. Manda ela sair deste lugar que você sabe que é onde você parou. Manda ela sair desta dor, dessa tristeza que envolve ela, que ela não tem força para sair da cama. Manda ela sair de lá e se apresentar na minha presença. Hoje o Senhor está chamando essa pessoa aqui. Hoje o Senhor está quebrando cativeiros, destruindo prisões que impediam de viver as promessas do Senhor. Hoje o Senhor está chamando. E talvez você seja essa pessoa também, que precisa renunciar o seu medo de viver o que Deus já disse que você ia viver. E eu quero fazer este apelo específico para essas pessoas. Talvez você não tenha força para fazer uma oração de recomeço. É você mesmo a quem o Senhor te chama. É você mesmo. Porque o que você precisa não é força para orar, mas é coragem, determinação e o desejo e o querer. Eu quero viver o seu propósito. Eu quero viver uma nova história. Eu quero viver algo novo. E se você é essa pessoa, eu gostaria que você viesse aqui na frente, porque nós vamos orar por você, em nome de Jesus. Olha, e sai logo do seu lugar, corre, porque foi como a pastora ministrou aqui, aquela mulher com fluxo de sangue, ela empurrou a multidão, ela não perdeu tempo, ela sabia que Jesus estava lá, Jesus está aqui. Então se essa palavra foi para você, pode sair, há lugar aqui para você, há lugar aqui para você, e eu já estou com o meu tempo e nós vamos orar. E hoje é a hora de você sair e entender que eu estou indo buscar a minha bênção. Pode vir, que há lugar aqui, pode vir. O importante é você sair do seu lugar. O importante é você dizer: eu acredito nisso.
Eu acredito que uma voz me tirou dessa prisão. Eu acredito que eu tenho uma promessa. Eu acredito. Aleluia. A intercessão da igreja me ajuda aqui. Me ajuda porque todas as obras do inferno sobre essa vida hoje nós vamos destruir. É no poder do nome de Jesus. É no poder do nome de Jesus. Senhor Jesus, nós estamos diante da Tua presença, Pai. Nós estamos diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, daquele que há poder para todas as coisas, daquele que há poder, aquele que tem a chave do inferno, aquele que destrói toda obra do inferno. Hoje, nesta hora, nós clamamos a Tua presença, Senhor. Oh Senhor, quebra todas as obras do inferno, tudo aquilo que aprisionavam essas mulheres, que faziam com que elas sejam cativas, Senhor, de mentiras, de frustrações, de dores. Mas hoje o Senhor coloca as Tuas mãos em cada uma dessas vidas, em cada uma dessas mulheres aqui hoje, e o Senhor dá uma ordem. Eu tenho uma promessa, eu tenho um plano, eu disse que eu faria, Ele faz, porque Ele é todo poderoso, Ele pode todas as coisas, Ele venceu a morte, Ele vencerá a história da nossa vida. Oh Senhor, põe Tuas mãos, derrama, Jesus, do Teu bálsamo de Gileade sobre as feridas mais profundas dessas almas. Senhor, há dores, há mulheres com dores, Senhor. São dores que só são curadas pela Tua presença. Como aquela mulher com fluxo de sangue, ela tocou no Senhor porque ela sabia que se apenas tocasse, seria curada. Senhor, essas mulheres saíram dos seus lugares para tocar em Ti, Jesus, para tocar nas Tuas vestes, para tocar nas Tuas vestes, para tirar poder de cura, poder de restauração, poder de transformação, poder, nós queremos o Teu poder, Senhor. Poder para transformar a nossa história, poder para acreditar na Tua palavra, nas Tuas promessas, Jesus. Oh Pai, começa hoje uma nova história sobre a vida das Tuas filhas. Começa hoje uma nova história. Começa hoje uma restauração, e traga, Senhor, à mente delas, ao coração delas, tudo aquilo que o Senhor prometeu que faria, porque elas são Tuas filhas, elas são herdeiras das Tuas promessas, elas carregam um propósito e nada pode impedir o propósito sobre a vida delas, ó Pai. Põe Tuas mãos hoje, Jesus, põe Tuas mãos hoje, passeia no nosso meio, ó Senhor, e faça com que o nosso coração fique gravado de que o Senhor tem uma promessa, de que o Senhor tem um sonho, de que o Senhor tem um propósito. E nós queremos, Senhor, renunciar às nossas vontades para viver os Teus propósitos, para viver o Teu sonho, porque eles são os melhores, eles são perfeitos. E nós não vamos morrer na prisão, porque hoje o Senhor deu uma ordem: saia para viver o novo de Deus. Há uma palavra do trono do Rei dos Reis:
sendo liberada sobre esta igreja. Há uma palavra de vida, há uma palavra de restauração, há uma palavra de esperança. Novas coisas o Senhor fará, e nós cantaremos, e nós diremos: o Senhor fez grandes coisas por mim, por isso que estou alegre. Ó Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus.